E eu digo que é assim para tudo no mar, né? E assim, tem uma coisa muito interessante, que depois que você vê a primeira vez, você sabe o que procurar. Essa frase me marcou. Foi a partir dela que parei com tudo que estava fazendo. Como assim? Depois que se vê a primeira vez, você sabe o que procurar. Fiquei ali encucada, pensativa. Fazia tempo que não era impactada desse jeito. O que aconteceu a partir dali é uma história um tanto curiosa, pelo menos para mim. E o mar, assim, quando a gente trabalha com ambiente marinho, talvez essa crença, né, essa força, né, para mim ela vem muito porque o mar é muito forte, ele é muito mais forte que nós. Quando eu olho uma tempestade, quando eu olho, né, o mar virado, tu olha e diz, cara, ele é muito mais forte do que nós, muito mais forte. Foi em um momento delicado da minha vida. Tudo era médio, sem sal, nada me abalava, mas também nada me brilhava os olhos. Ouvi aquela frase em uma reportagem no rádio sobre o trabalho de uma equipe lá do Sul. Aquilo mexeu tanto comigo que resolvi fazer uma pequena mala, juntar alguns pertences e simplesmente ir até ela. Com a estrada na minha frente, me questionei: o que você está fazendo? De alguma maneira, minha insegurança passou a viver pela primeira vez na vida em harmonia com minha certeza. Vocês vão entender. Fiquem tranquilos. A gente está falando de uma espécie que é pequena, que é discreta, e que provavelmente já foi o mais abundante do litoral sul-sudeste brasileiro. Ele é desconhecido. Para mim, ela é símbolo de sensibilidade e ao mesmo tempo de muita força, porque ao mesmo tempo que ela é vulnerável e é sensível, ela está aqui no nosso planeta há mais de 1 milhão de anos e resistindo a tantas pressões humanas. Não foi na primeira vez que eu vi, assim, foi na segunda vez que eu saí em campo. Eu achei que ia ser aquele espetáculo, né? E não foi, mas de fato é, no final das contas. Um símbolo de perseverança, de resistência. Para mim, ela é essa bandeira que eu escolhi levantar, é o símbolo que me leva, que me move em prol do meu trabalho e da minha causa mesmo de vida pela conservação. Ela é muito um significado de resiliência, de delicadeza. Ela é uma caixinha de surpresas, é um animal que surpreende o tempo inteiro. Ela me ensina a viver, mas ela me ensina como olhar para o futuro. Assim, sem mais nem menos, um animal, vejam vocês, totalmente inesperado, foi quem me fez sentir de novo. Sentir e ver a beleza que existe entre a dor e a alegria. Essa história é sobre paradoxo. É sobre um ser vivo, sobre sua existência, esta paradoxalmente intrigante e transformadora. Acredite, eu e as pessoas que vocês vão conhecer somos prova disso. Essa história é sobre a Toninha. Muitas coisas boas acontecem quando a gente trabalha com propósito. É uma coisa, acho que muito pessoal. A pessoa resolver dedicar, né, a sua vida, a mudar, né, construir a sua história em torno disso. É uma coisa de missão, assim, que a pessoa traz para si. E ter propósito, eu acho que é uma coisa que nos faz bem.
Se hoje a toninha é um animal pouco conhecido, imagina 30 anos atrás. Ver uma toninha viva era algo improvável. Talvez ninguém nunca tivesse visto direito, a não ser os pescadores. Pelo menos o pessoal da pesquisa, ninguém falava em ver toninha viva. Mas no Brasil era algo místico quase. Essa era a realidade, que se vieram toninhas mortas na praia. Ponto. Cheguei de navio na Babitonga. Eu vim num navio de pesquisa que foi meu primeiro embarque para fazer um trabalho aqui e conseguir me inserir nesse contexto e vim pelo mar. Foi uma descoberta, porque eu não sabia nem que esse lugar existia e muito menos, óbvio, que tinha toninha aqui dentro. E a gente estava atrás de botos e de repente passou na frente do barco e foi justo aqui nessa região aqui atrás, na Ilha da Rita mesmo, que a gente passando de barco viu um bicho passar na frente do barco, que não era um boto assim. Então, num primeiro momento, uma dúvida grande se o que a gente estava vendo era de fato um outro golfinho e que golfinho era esse. E para a toninha isso é muito forte, porque é um bicho muito pequeno, que tem características bem peculiares. Então, depois que você vê a primeira vez, você sabe o que procurar. E a partir dali a gente começou a ter um olhar diferente. E aí a gente começou a ver toninha aqui dentro. E ninguém acreditava, porque era tão improvável ver uma toninha que dirá dentro de uma baía. Tanto que até hoje Babitonga continua sendo, né, o único estuário, a única baía que tem uma população residente. Isso, de fato, era algo raro. Um dos maiores desafios de estar trabalhando em campo são as condições ambientais, né? Desde o sol, os dias quentes, que acaba muitas vezes prejudicando a distância que a gente vai estar enxergando, mas também dias frios, que a gente começa às 6 da manhã lá a procurar a toninha num frio de 10 graus, no inverno rigoroso. Mas também tem muitas vezes que não são só as condições ambientais que vão influenciar no nosso encontro com as toninhas. Muitas vezes elas simplesmente não vão estar lá. Elas somem. E depois tem que voltar de novo. E aí tem que ter paciência, que logo elas voltam. São desafios muito grandes e você acumula mais derrotas do que sucessos, para falar a verdade, para ser bem sincero. Observei, sim, bastante mudança ao longo do tempo, tanto da parte, né, de crescimento imobiliário, de expansão, né, da região costeira como um todo, teve uma alteração ao longo do período. A toninha faz parte de uma linhagem muito antiga, surgida bem antes da maioria dos golfinhos. Ela vive em nossos mares há cerca de 1 milhão de anos. E atualmente está à beira da extinção devido à pressão exercida por atividades humanas, tanto no ambiente marinho como na zona costeira. A maior ameaça que afeta a espécie atualmente é a mortalidade decorrente da captura acidental em redes de emalhe, utilizadas tanto na pesca artesanal como industrial. Elas se prendem nas redes e morrem rapidamente asfixiadas. Desde 2014, a toninha consta na lista oficial das espécies da fauna brasileira ameaçada de extinção, na categoria criticamente em perigo. Em nível mundial, a toninha encontra-se na categoria vulnerável, segundo a União Internacional para a Conservação da Natureza. Não é incrível como pequenas coisas permitem grandes avanços? A tecnologia, cada dia mais imprescindível, garante o exercício da pesquisa e auxilia na proteção do meio ambiente. É a ciência ajudando a própria ciência. O trabalho do projeto envolve diversas frentes de pesquisa. Cada uma é feita com técnicas diferentes, mas com um único objetivo: a conservação da toninha.
Como em tudo na vida, não existem pílulas mágicas e soluções prontas, mas de algum lugar temos que partir. Caminhar a pequenos passos, ou no caso das toninhas, a pequenos nados, sons e movimentos. Conforme eu fui conhecendo ela foi se apresentando como um animal cada vez mais interessante, cada vez mais singular, e ela também foi me apresentando e me dando oportunidades que eu não fazia ideia que eu teria na vida. Ao contrário da maioria dos golfinhos, que costuma fazer acrobacias fora da água, isso não acontece com a toninha. E quando eu realmente entendi esse comportamento, num primeiro momento pensei, como é que eu vou mostrar esse golfinho invisível? Nos primeiros campos eu acabei não vendo o animal e essa dúvida ela continuava. Como é que eu vou comunicar esse animal? Ver de fato essa toninha tão diferente assim, né, dos outros golfinhos foi engraçado, até porque no primeiro momento eu não vi, só fingi que vi. E depois, enfim, de fato, assim, com um pouco mais de tempo, não foi na primeira vez que eu vi, assim, foi na segunda vez que eu saí em campo. Ele é um animal com o qual as pessoas não têm experiências, né, de ver, de interagir, né, que é aquilo que mobiliza muitas vezes uma opinião pública. Diferente de um projeto onde as pessoas podem ter experiências pessoais de interação com esses animais, porque é muito mais fácil você convencer um gestor público, um tomador de decisão, né, falando de uma espécie que ele pessoalmente se sensibiliza, porque ele talvez teve uma experiência com ela, do que você querer falar de uma espécie que ele nunca viu, que ele talvez nunca veja e que boa parte da população talvez nunca verá. Trazer essa conexão para quem não vê ao vivo sobre um animal que não pula, não realiza saltos, não se exibe tanto, poder gerar esse encantamento é o maior desafio que a gente tem. Eu vejo que há alguns anos atrás a gente teve muitas ocorrências de baleias presas em redes no litoral. Nós temos dezenas de toninhas passando pela mesma situação todos os dias. Só que ninguém vê. Ela não é vista, ela não é falada. Então, assim, resolver a problemática da toninha, lidar, discutir esse problema, passa por discutir questões, né, que vão muito além. E, ao mesmo tempo, também é uma espécie de golfinho que faz a gente olhar para muitos outros setores, sabe? A gente não consegue olhar só para o meio acadêmico para poder conservar ela. A gente precisa envolver pessoas, a gente precisa envolver educação, a gente precisa envolver os pescadores na luta pela conservação dessa espécie. Então é algo muito além de um só animal, né? Todo o ecossistema também que ela está envolvida. E tornar a toninha visível para as pessoas é algo que faz o meio que ela está se tornar visível também. Eu acho que o que mais me marcou ao longo desses anos foi quando eu tive, né, a oportunidade de entrar dentro da água numa operação de marcação de toninhas na natureza e ter a oportunidade de segurar o animal nos meus braços e sentir a fragilidade, né, um ser tão pequeno, tão frágil, nos marca. Eu estava pensando aqui sobre a energia da Baía Babitonga. O lugar em si já tem algo de mágico, mas saber que ali naquelas águas nadam seres ancestrais, milenares, fica tudo ainda mais fascinante. Então, quando estiver lá, só imagine quantas vezes, navegando na região, uma toninha te observou sem você nem perceber. Imagine também o grau de inteligência desenvolvida ao longo dos anos, de geração em geração, para sobreviver 1 milhão de anos em um planeta como o nosso. Quando a gente se sente desmotivado, a melhor forma da gente encontrar novamente essa motivação, reencontrar esse propósito, que ele é muito maior e ele está ali dentro, eu acho que a gente encontra isso nas pessoas que estão à nossa volta e que caminham com a gente. Nos ajudam a relembrar o porquê que a gente faz o que a gente faz.
característica do próprio Toninhas não é estanque. As pessoas elas não têm um único papel ou um único lugar. Essa é uma das características marcantes do projeto. É um projeto que hoje já está um projeto de médio e longo prazo, vamos dizer assim, né? Eu acho que a gente tem um trabalho forte na formação de pessoas, né? Muitas pessoas passaram pelo Toninhas também. Mas a formação em si, né, enquanto pesquisador, educador, enfim, todas essas frentes, ela fica na trajetória da pessoa. E eu acho que esse é um papel muito importante que a gente tem, na medida em que a gente vai formando pessoas e que essas pessoas vão para outras frentes e que, de alguma forma, também vão estar contribuindo. Às vezes, até na correria do dia a dia, a gente esquece que a gente está realizando um sonho quando a gente está trabalhando com Toninhas. Toninhas é a realização do meu sonho de menina. Eu sempre sonhei em atuar pela conservação de golfinhos, sabe? Quando eu era pequena eu nem sabia que existia essa espécie. São pessoas que eu admiro demais, assim, demais mesmo. E o que me motiva todo dia é acordar e falar assim, pô, vou poder ajudar talvez mais um pouco, assim, essas pessoas a alcançar os objetivos que eu acredito, né? Então, que privilégio, né, eu ter já esse caminho, né, de estar do lado dessas pessoas. É o amor que eu vejo que cada um tem, a paixão, sabe? É muito verdadeiro, é muito forte, é intenso. Chegou a arrepiar só de falar. Que cada um mostra dentro da sua frente de trabalho, da sua atuação, essa paixão que eu acho que é a cola que nos une, assim, e faz com que o projeto seja feito da forma com que ele é. Se eu contasse para o João Miguel, de 5, 6 anos de idade, que eu estaria trabalhando dessa forma, nesse projeto, com essas pessoas, eu acho que ele ficaria louco de felicidade. Corro o risco de parecer ingênua, mas extinção é o fim. É a sombra do tempo que se foi. É a não existência, é o vazio. Me desculpem, de repente minha ficha caiu. Acho que nunca tinha pensado por esse lado. A gente não está falando aqui do fim de um indivíduo, mas sim o fim de uma espécie, vocês entendem? Sim, é por isso que a Toninha é gigante, com toda a sua vulnerabilidade. Ela ainda permanece. Ainda resiste, lutando contra o fim de sua existência, enfrentando o risco de nunca mais estar aqui. Percebam o peso disso. A gente não sabe se vai salvar a Toninha, não temos certeza nenhuma. E as pessoas muitas vezes me perguntam isso, tá, mas talvez você não consiga, talvez não dê certo, talvez as Toninhas sejam extintas. Sim, talvez elas sejam extintas. A gente não tem nenhuma certeza. A gente precisa agir rápido. A Toninha não tem muito tempo e a gente precisa de ações concretas. Não adianta mais a gente ficar só conversando e discutindo o que deve ser feito. A gente precisa colocar em prática e testar realmente o que funciona, o que não funciona. E talvez, assim como uma série de outras espécies que agora estão extintas, só reste da Toninha um dia essa história. É muito difícil, assim, eu acho que na grande maioria do tempo, dos dias, são dias de olhar e falar assim, e aí, sabe, tipo, será que é por aí, enfim, será que eu vou fazer outra coisa, não sei, sabe, tipo, será que é o caminho, mas eu acho que, de maneira bem pessoal, assim, eu já estou absorvido, assim, né, por essa, sei lá, guerra. Hoje a Toninha está aqui, então a gente trabalha por hoje, a gente trabalha por esse momento, é isso, a gente trabalha por hoje. Mas a gente tem certeza da caminhada, a gente tem certeza do propósito, da missão, de que aquilo é importante. E ela tem um grande diferencial, inclusive, porque ela é um dos raros mamíferos que formam famílias. Estar na Babitonga é estar envolto por uma espécie de consciência coletiva da natureza. Eu mesma senti isso quando passei aqueles dias ali. Assim como estes golfinhos magníficos,
resolvi abraçar minha vulnerabilidade. Decidi reconhecer que meus medos me ensinam e que com eles aprendo. Estar conscientemente vulnerável é estar vibrando sempre com a intensidade devida. Aquelas pessoas que eu e você conhecemos também fazem parte dessa coletividade da Babitonga. Afinal, suas vidas são dedicadas à perpetuação das toninhas, dedicadas a essa ancestralidade mágica desses animais. Com elas, aprendi também que é preciso admitir que nem sempre sabemos o que procurar, que observar, olhar, ver são ações importantes para saber o que queremos. Essa cautela no agir nos permite ver o mundo com mais carinho e atenção. 2 palavras essenciais para conservar nosso planeta. De lá, voltei diferente, nem preciso dizer, né? Deixo uma frase que aprendi com minha avó e levo sempre comigo. Viva sem pressa e sem pausa.